Bom, boa noite a todos. Antes da gente iniciar a nossa preleção dessa noite, queria ler algumas frases para a gente refletir aqui. Através do amor, até mesmo um inimigo torna-se um amigo. Quando há em nossa mente pensamentos de prejudicar os outros, coisas que causam danos surgirão ao nosso redor. Se quisermos estar livres do mal, devemos nos reconciliar com todas as coisas do universo. Somente mudando a nós próprios é que o nosso inimigo mudará. E é por isso que Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos. Tarefa nada fácil, amar os nossos inimigos, mas é esse convite que a lei de amor de Jesus veio nos convidar a arregaçarmos as mangas e colocar em prática esse amor. Então essa frase, através do amor até mesmo o inimigo torna-se um amigo, é uma verdade que a gente tem que perseguir. E talvez a gente leve essa encarnação toda e outras encarnações para que a gente possa cumprir, aprender a amar o inimigo, algo tão difícil. Mas iniciando a nossa preleção, primeiramente muito obrigado pela presença de todos vocês aí do outro lado da tela. Meu nome é Marcelo Suster, eu sou um colaborador do FEAL, que é a Fraternidade Espírita Amor e Luz, da cidade de Salto. E hoje nós vamos estar fazendo a preleção que acontece às quartas-feiras, às 20 horas. E antes da gente iniciar, eu gostaria de convidar cada um de vocês, aqueles que quiserem fechar os olhos, para que a gente possa entrar em sintonia com o plano maior. Sentir a presença dos amigos espirituais que nos acompanham, que zelam pelo nosso lar. Agradeçamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, agora, podendo refletir sobre as palavras do Evangelho, palavras que Jesus nos trouxe, e que, se colocadas em prática em nossas vidas, poderemos colher frutos de amor, frutos de paz, de serenidade, para nós e para com aqueles com os quais convivemos. Pedimos ao Senhor que derrame a sua luz sobre os nossos lares, protegendo os nossos lares de todo mal. E envolto dessa luz, cada um desses lares, possamos estar serenos, tranquilos, convivendo em paz com os nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos. E com aqueles casinhos difíceis que possamos ter, talvez inimigos próximos de nós, que possamos, Senhor, colocar em prática as palavras do Evangelho. Que as palavras dessa noite, Senhor, possam nos ajudar a estar trilhando o nosso caminho rumo à nossa evolução, ao nosso desenvolvimento como ser humano, como espírito. Que assim seja. Bom, como toda semana nós temos um tema para discorrer aqui na nossa preleção, o tema dessa semana é Bem-aventurados os aflitos. E esse tema está exposto no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo. E uma curiosidade, esse capítulo é o capítulo mais longo do Evangelho. E não deve ser à toa que ele é o mais longo, talvez ele tenha uma importância, não digo maior, mas uma importância que a gente deve considerar como algo a ser seguido, a ser interpretado, refletido. Porque o título, ele já nos convida a refletir, ele já nos, para os mais desatentos, ele pode parecer algo um pouco confuso. Vamos entender primeiro o título desse capítulo. Bem-aventurados os aflitos. O que quer dizer esses bem-aventurados?
Se nós procurarmos em dicionários, a gente vai ver que bem-aventurados tem como sinônimo felizes, por exemplo. Então seriam felizes os aflitos? A princípio parece contraditório, mas a gente vai ver que não é. O bem-aventurados a gente poderia também traduzir como o bem. O que seria o bem? O contrário do mal, talvez Deus, representado aqui pelo amor. Aventurados, ventura é destino. Então os bem-aventurados seriam aqueles que têm o destino como bem, ou o bem como destino. Então aqueles que têm o bem como destino, que eles têm a ver com a aflição? Quem são os aflitos? O que é a aflição? Aflição é o sofrimento, aquela sensação de que algo não vai bem, não está certo, dor. Então, de novo, aqueles que se destinam ao bem são os aflitos. Os aflitos estão destinados ao bem. Como é que a gente consegue entender essa afirmação, se não for através da lógica da doutrina espírita? Porque, de uma forma direta, numa análise direta dessa frase, ela é contraditória, né? Porque bem-aventurados aqueles que sofrem, felizes aqueles que sofrem. Mas não é nesse sentido que o Evangelho nos convida a refletir. Para ajudar a gente a refletir um pouquinho mais, eu vou ler uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, é a pergunta número 926, que está no capítulo 1 das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativas. Nessa pergunta 926 diz o seguinte: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Kardec perguntou aos espíritos. E os espíritos responderam o seguinte: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse é o mais rico. De novo, o que menos necessidades tem, esse sim é o mais rico. Esse é um convite para que nós não vivamos com excessos. A vida simples é o caminho mais curto para a felicidade. Nessa vida, nós encarnamos sem nada trazer de material e vamos embora, vamos nos desencarnar sem nada levar. Nesse meio tempo, muitos de nós brigamos por coisas materiais que nem trouxemos e nem vamos levar. Mas a gente traz coisas assim quando a gente encarna aqui. Nós trazemos missões, dívidas, que acumulamos de encarnações anteriores. E quando nós desencarnamos, nós vamos levar sim. Podemos levar as mesmas dívidas, dívidas novas, podemos levar virtudes. Depende muito de como nós vamos estar vivendo, como nós vamos estar evoluindo nessa encarnação. Vai depender daquilo que nós vamos estar fazendo. Então, entramos de um jeito nessa encarnação e saímos de outro jeito. Essa é a missão. E esse outro jeito é que nós saiamos melhores do que nós entramos. Mas às vezes não é assim que acontece. Às vezes nós saímos estacionados, com as mesmas dívidas, com os mesmos problemas, com os mesmos defeitos morais, sem trocá-los por virtudes morais. Mas de posse dessa informação que a doutrina nos traz,
cabe a nós sabermos gerenciar essa nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes e pensamentos, para que possamos transformar os nossos defeitos morais em virtudes morais. Porque esse pacote de virtudes nós vamos estar carregando. Como também podemos carregar um pacote de problemas, um pacote de dívidas que nós vamos ter que uma hora pagar lá na frente, numa nova encarnação no plano espiritual. Então, feliz é aquele que sofre ao conhecimento que o Evangelho nos traz. Mas por que o sofrimento me torna feliz? Por que eu seria feliz dentro do sofrimento? Porque a dor que nós sofremos, que nós sentimos, ela é como se fosse o chamado remédio justo que Emmanuel coloca. A dor é o tratamento, é o resgate dos nossos erros pretéritos. E a dor que nós sofremos hoje, ela nos poupará de sofrimentos futuros. Se nós sabermos aproveitar os momentos de sofrimento, a dor pela qual nós passamos, para aprender, para evoluir, para ganharmos humildade, desenvolvermos a nossa humildade, nós vamos estar evoluindo, nós vamos estar aproveitando esse momento. E dentro da família, cabe aqui uma ressalva, é onde talvez nós soframos mais, porque ali estão os nossos maiores desafios, aqueles resgates mais complicados que nós temos. Então é dentro da família que sofre, que nós estamos inseridos. É ali que nós temos a oportunidade do crescimento. Então não vamos fugir da dor. Claro que ninguém quer sofrer, não estamos falando aqui de masoquismo, mas a dor vem, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo hoje. Quantos problemas, como sociedade, como seres humanos, nós não estamos passando hoje? O quanto que essa epidemia, ou essa pandemia está nos afetando, seja no trabalho, na nossa vida social, em nossos estudos. E nosso livre-arbítrio, não podemos ir em qualquer lugar, não podemos conviver da forma que nós convivíamos, não por enquanto. Então todo esse sofrimento pelo qual nós estamos passando não é à toa, e com certeza ele vai estar nos modificando, e se soubermos e tivermos a humildade de entender que esse sofrimento, que essa dor, ela é devida talvez por alguma falta que nós tenhamos cometido no passado, alguma dívida que nós tenhamos acometido, nós estamos tendo a oportunidade, através da dor, desse sofrimento, de estar burilando a nossa alma, de estarmos evoluindo. Então esse é o convite que esse capítulo do Evangelho nos traz. Sejamos humildes perante a dor, tenhamos resignação diante do sofrimento, porque no Evangelho está escrito que Deus envia a dor aos seus eleitos. Ele permite que nós enfrentemos a dor exatamente para que nós tenhamos um instrumento de evolução espiritual. A dor, o sofrimento, nos faz crescer. Não se diz que não há marinheiro bom se não tiver enfrentado um mar revolto. Mares calmos não fazem marinheiros bons. Vidas calmas, sem problemas, sem desafios, não vai ajudar o nosso espírito a evoluir. Portanto, vamos enfrentar sim esse sofrimento, essa dor pela qual passamos ou podemos passar ainda nessa encarnação, para aproveitar. E a fé espírita, a doutrina espírita, nos traz um alento para isso. Porque se nós
fôssemos colocar aqui que vale a pena sofrer, vale a pena passar a dor, pura e simplesmente por ela, ficaria muito estranho a gente acreditar na justiça divina. A gente pode questionar por que uma criança nasce com defeitos e a outra perfeita, por que um nasce rico, o outro pobre. E os exemplos vão ao infinito aqui, que possam fazer com que nós questionemos essa justiça divina. Mas isso quando a gente olha pela unicidade da existência. Mas a doutrina nos convida a pensar, a aprender na multiplicidade das existências. Então, se aquilo que está nos fazendo sofrer hoje foi causado no passado, a lei divina de causa e efeito, ela nos explica em detalhes o que acontece com a gente. Aquilo que nós estamos sofrendo hoje é o efeito de alguma causa lá do passado. Se nós estamos sofrendo, é porque nós erramos lá atrás. E nós temos a chance de enfrentar esse sofrimento hoje, fazer diferente para que lá na frente, o efeito da causa que eu estou promovendo hoje, esse efeito seja bom. Seja a paz, a felicidade, a paz de espírito. Então essa lei de causa e efeito é um convite para que nós prestemos atenção no hoje. Não vamos nos preocupar com aquilo que nós já fizemos, já está feito. Estamos enfrentando sim agora os efeitos. Mas o principal é o que nós vamos fazer hoje. O que nós vamos plantar hoje para colhermos lá na frente. Que esses efeitos sejam benéficos para nós. Então a dor, ela é um instrumento pedagógico para o nosso espírito. A dor, ela é um instrumento de purificação do nosso espírito, de corrigenda, de correção dos nossos erros pretéritos. Por isso que o título desse capítulo é os bem-aventurados os aflitos. Felizes aqueles que estão passando por uma aflição, por um sofrimento, pela dor, porque esse processo é o processo de cura. A dor, o sofrimento é o processo de cura. Por isso que felizes somos nós que estamos passando por essas dificuldades. E com a certeza de que, aproveitando esse momento, nos melhorando, nos corrigindo, nós possamos plantar uma manhã melhor. Frutos mais doces vamos colher lá no futuro. E tem algo que Jesus veio nos ensinar que deixa essa tarefa um pouco mais fácil. Porque, claro, não é fácil sentir dor. Não é fácil a gente estar no meio de um sofrimento. Ninguém quer passar por isso, né? Sejamos sinceros, né? Sabemos que temos que passar, sabemos que esse é o remédio para nós. Mas a gente pode tornar isso mais fácil, menos difícil, se nós seguimos a lei que Jesus veio nos ensinar, que é a lei de amor. O amor é o azeite que nós podemos colocar nessa engrenagem da vida para deixá-la girar, funcionar de uma maneira melhor, mais fácil, menos dolorosa. Se eu enfrentar a dor, o sofrimento com amor no coração, vai ficar mais fácil. O fardo vai ficar mais leve. E o que significa enfrentar isso com amor? Não é ainda aquele amor que eu li naquela frase do início, que é amar os inimigos. Isso é muito difícil, talvez a gente não esteja pronto para isso ainda. Mas é colocar em cada uma das nossas atitudes, pensamentos, o respeito pelo próximo, por exemplo. Mesmo que eu não consiga amá-lo, mas se eu estiver respeitando, é uma forma de eu estar colocando o amor em prática, ainda que de uma maneira mais tímida, mas verdadeira.
quando eu respeito o próximo, eu estou manifestando amor pelo próximo. Agora, se esse próximo está dentro da nossa família, que nós temos os laços de amor já feitos, já prontos, por exemplo, de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, vamos aproveitar. Vamos aproveitar esse laço que já está aí, presente, mas vamos apertá-lo, vamos deixá-lo mais unido, para que nós possamos colocar em prática, exercitar esse amor com aqueles próximos que nós amamos, para que a gente fique exercitado, bom na prática do amor, para que a gente coloque em prática esse amor lá fora, com as pessoas mais difíceis, com as pessoas, por exemplo, no trabalho, com aquele chefe difícil, com aquele colega de trabalho insuportável que eu tenho. Se eu vou para o meu trabalho já treinado no amor dentro de casa, com a paz que eu pratico dentro de casa, eu vou levar isso comigo nos momentos difíceis, fora de casa, ou às vezes até dentro de casa com algum ente querido ali que a gente tem algum problema maior. Então, se eu estou praticando esse amor, seja no pensamento, nas atitudes, nas palavras, nos meus gestos, eu vou estar azeitando esse processo de passagem pela dor. Eu vou estar azeitando, melhorando, facilitando esse processo da bem-aventurança que nós estamos vivenciando aqui, frente às nossas aflições, frente aos nossos sofrimentos. Então, meus amigos, vamos colocar em prática a bem-aventurança dentro dos nossos momentos de aflição com o amor. Coloque o amor nas palavras, no olhar, no bom dia que você vai dar para as pessoas, naquilo que você vai escrever, naquilo que você vai comunicar. Pode até ser uma ordem dura que você tenha que dar para um subordinado, por exemplo, mas que seja permeado com amor às suas palavras, com respeito, com humildade. Isso vai deixar a nossa tarefa muito mais fácil nessa encarnação e vai ficar muito mais fácil a gente levar um pacote de coisas boas para o plano espiritual quando nós fizermos a nossa passagem. Que Jesus possa nos acompanhar nessa vida, através dos nossos mentores, que eles possam estar sempre próximos a nós, nos orientando silenciosamente no nosso coração e na nossa mente, que caminho e a forma que nós devemos seguir nessa encarnação. E assim, novamente, eu convido a todos para que a gente possa estar com o coração e a mente serenos agora. Agradecer novamente a Deus por essa oportunidade. Por essa oportunidade de estarmos aqui conectados através da tecnologia, agradecendo aos amigos, aos irmãos que puderam propiciar essa tecnologia para que possamos estar aqui juntos. Aproveitando para agradecer aos nossos irmãos que estão na linha de frente, nos hospitais, enfrentando não apenas o Covid, mas as outras doenças, as outras enfermidades, que possam estar ajudando os nossos irmãos que se encontram em leitos, no sofrimento, na dor. Que a gente possa ajudar esses irmãos a vencer esses momentos de dor e sofrimento com o azeite do nosso amor, com o azeite dos nossos bons pensamentos, da nossa oração,
A prece é outra maneira de nós expressarmos amor ao próximo. Uma maneira silenciosa, mas poderosa. Pedimos a Deus que proteja os nossos lares, os nossos entes queridos. Que possamos, Senhor, estar envolto de uma cúpula de luz protetora, dentro da qual possamos estar serenos, colocando em prática os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos que Jesus nos trouxe, nos auxiliando em nossa evolução e principalmente auxiliando o próximo através da caridade, do amor. Que assim seja. Eu desejo uma noite, um resto de noite maravilhoso para cada um de vocês. Que Deus possa acompanhá-los, que nós possamos estar fortes para estarmos enfrentando esse momento de dor e estar enfrentando todos os nossos momentos de dores e sofrimento. Que assim seja. Muito obrigado.